E aí, beleza? 20 anos após a primeira invasão alienígena de 1996, a Terra está em paz. As nações colocaram suas diferenças de lado e fundaram a defesa espacial da Terra. Assim, com peças que recuperaram das naves caídas, eles reverteram a energia da tecnologia alienígena e criaram um sistema de alerta contra ameaças extraterrestres. A ESD estabeleceu uma sede na Área 51 e bases na Lua, em Marte e em Saturno. O que os terráqueos não sabem é que ainda há alienígenas observando o nosso planeta e o ex-presidente Whitmore continua tendo pesadelos com isso. Esses sonhos o mostram a estranha visão de uma figura circular com uma linha que ele não consegue parar de desenhar. Enquanto isso, na base lunar, Jack e Charlie estão rebocando novas partes do sistema de defesa da base para criar uma arma gigante. No processo, algo dá misteriosamente errado e os rebocadores não conseguem manter a arma erguida. O comandante Jiang pede aos rapazes para recuarem, mas Jack ignora as ordens e usa a nave para empurrar a arma para cima. Ele aciona o drive de fusão, que poderia potencialmente queimar a nave, mas Jack trabalha rápido e coloca a arma de volta no lugar antes que isso possa acontecer. Quando ele retorna à base, o comandante Jiang ainda repreende Jack por ele ser culpado pelo erro e o deixa suspenso até a nova ordem. Já na Área 51, o general Adams é chamado à base para uma emergência. Os aliens que capturaram há 20 anos atrás sempre estiveram em um estado catatônico até agora, porém de repente acordaram e estão se movendo em suas gaiolas. Adam quer discutir isso com o diretor da ISD, mas ele está inacessível. Acontece que David está na África com Floyd, um controlador designado pelo governo. Eles se encontraram com o Senhor da Guerra, um Muntu, e suas forças rebeldes, cujo quartel-general está cercado por ossos alienígenas. Eles não estão muito felizes em ver David, mas antes que as coisas possam escalar, Katarine intervém e assegura aos guerreiros que David está com eles. Aparentemente, Katarine vem trabalhando aqui há algum tempo, estudando a conexão psíquica de um Muntu com os aliens. Katarine leva David para ver a única nave que pousou na Terra há 20 anos atrás, e os locais lutaram contra aliens que saíram dessa nave por 10 anos. O Muntu explica que as luzes da nave se acenderam sozinhas 2 dias antes. Eles também escondem um buraco gigantesco no chão, revelando que os aliens estavam tentando perfurar o núcleo do planeta e pararam quando explodiram a nave-mãe durante a Primeira Guerra. O grupo entra na nave e descobre que o computador está enviando um sinal que David reconhece como um chamado de socorro, que pelo jeito alguém respondeu. E de volta à Lua, Jake tem uma videochamada com sua namorada Patrícia, que é filha do ex-presidente Whitmore, e Patrícia o informa que o Esquadrão Legacy Internacional visitará a base lunar em breve, e isso inclui o seu ex-amigo Dylan, com quem Jake teve uma briga anos atrás. Jake quase matou Dylan durante um teste de voo, então Patrícia quer que Jake seja gentil e aceite que foi sua culpa. Algum tempo depois, o esquadrão chega e todos estão animados por conhecer Dylan, porque ele é o enteado do herói da Primeira Guerra, Steven. Porém, durante o almoço, Jack encontra Dylan e, em vez de ser gentil, ele provoca Dylan, dizendo que estava em seu caminho novamente. Dylan lhe dá um soco, chamando a atenção do comandante Jiang, só que Jake protege Dylan e diz que apenas caiu antes de voltar para o seu quarto, onde admite a Charlie que exagerou. No dia seguinte, na enfermaria da Área 51, o Dr. Isaacs visita seu marido, Okun, o diretor de pesquisas que entrou em coma durante a Primeira Guerra. Para o choque de Isaacs, Okun de repente acorda, não percebendo que 2 décadas se passaram até ver quanto Isaacs mudou. Enquanto isso, Adam recebe notícias de que a base em Reia foi completamente destruída e agora eles estão em alerta vermelho. Na África, David finalmente é informado da emergência, mas Katarine ainda está obcecada em analisar os desenhos circulares que estão em todo lugar. O Muntu os leva ao seu escritório e mostra todos os desenhos que fez baseado nas visões que tem tido desde que a nave acordou. O círculo parece mais algum tipo de engenhoca e o Muntu conseguiu decifrar parte da linguagem dos aliens. Na Lua, todos começam a entrar em pânico quando notam um redemoinho se formando na atmosfera. É um buraco de minhoca no qual uma máquina esférica que se parece com a visão de um Muntu sai. Eles então enviam uma transmissão para a presidente Lafonte e David, que percebe que essa esfera é uma nave espacial. Lafonte acha que eles devem atacar primeiro, mas David aponta que não é o mesmo tipo de nave da última invasão e que pode vir de uma raça alienígena diferente com intenções diferentes. Lafonte permite que o conselho da ISD
vote e atacar primeiro venceu rapidamente. Jin Young ativa a arma gigante da base e derruba facilmente a esfera, e David quer que eles recuperem para estudá-la. LaFonte concorda em enviar uma equipe de cientistas, mas David deve retornar a DC por razões políticas, o que deixa David furioso. A presidente LaFonte então faz um anúncio público de defenderem a Terra de um segundo ataque. Whitmore vê isso da TV e fica nervoso porque ele diz que não são os mesmos aliens, então ele acha que deve alertar a todos. Patrícia, sua filha, acha que ele precisa se acalmar e confiar na nova presidente, e Whitmore aceita ir para a cama, mas aproveita a chance para escapar. Enquanto isso, Jake entende a frustração de David e quer ir ajudar, e ele sai de fininho da base sem o comandante perceber, rouba uma nave e voa para a África, onde ele pega David, Floyd, Umuntu e Catharine, e após um voo turbulento pelo campo de destroços da antiga nave-mãe, eles encontram a esfera, e Jake e David se preparam para recuperá-la. Na Terra, os Estados Unidos estão comemorando o aniversário da vitória da Primeira Guerra. Whitmore interrompe o discurso de LaFonte para alertar a todos, mas naquele momento sua cabeça começa a doer e ele acaba desmaiando. No quarto do hospital, Okun está desenhando fórmulas nas paredes quando de repente sofre a mesma dor, e Ubuntu logo na sequência. As pessoas na Lua ficam chocadas ao ver uma nova nave-mãe alienígena chegando e se aproximando demais do solo. Charlie corre para tomar o controle da nave e pega Jack e David antes que sejam esmagados. Adams recebe o alerta da Terra e cancela a celebração, enquanto Jake assume a pilotagem para que Charlie possa pegar a esfera nos braços robóticos. Ele leva algumas tentativas para conseguir, mas quando estão prontos para ir, descobrem que a nave-mãe tem sua própria gravidade e está atraindo a nave para ela. Jiang envia os pilotos e atira a arma gigante, mas o tiro falha e os pilotos têm que voltar. A nave-mãe se prepara para atacar, então Jiang ordena que todos evacuem a estação, onde a nave-mãe devolve os tiros e destrói a arma humana, incluindo a base toda. A ESD ativa o sistema de defesa orbital, mas a nave-mãe destrói todos os satélites antes que possam atirar. Poucos minutos depois, a nave-mãe chega à Terra, arrastando a nave de Jake com ela, e a proximidade começa a causar a destruição de várias cidades. E a gravidade da nave puxa tanto pessoas quanto prédios e o caos se espalha. David percebe que ela quer pousar no Oceano Atlântico Norte, e Jake tem que começar a fazer algumas manobras loucas para evitar ser atingido pelos destroços. A presidente ordena a evacuação de todas as cidades costeiras, mas alguns barcos não recebem a mensagem a tempo. O pai de David, Julius, está navegando quando vê a nave chegar. Ele liga para David para dizer que a nave é muito maior do que a última, mas a ligação termina quando a nave-mãe pousa e Julius é atingido por outro barco. Os pilotos de elite vêm da Lua para ajudar com as defesas, mas Dylan não chega a tempo e tem que assistir sua mãe ajudar uma mulher e um bebê a escapar, mas ela acaba não conseguindo e o prédio desaba com ela junto. Whitmore e Patrícia se escondem com Adams na Área 51 e Okun foge de seu quarto para se juntar à reunião deles. Os aliens nas gaiolas enlouquecem e Okun acha que eles estão apenas comemorando. Enquanto David e os outros também chegam, Whitmore se infiltra em uma sala selada e libera um dos aliens para estabelecer comunicação. O alien usa seu tentáculo para agarrar Whitmore e fala através dele, dizendo que ela chegou e ela é tudo. Catharine mostra ao alien o símbolo do círculo, perguntando o que significa, fazendo com que o alien fique ainda mais furioso. Os soldados percebem que o ataque de fúria está prestes a matar o Whitmore, então eles atiram no alien para pará-lo. As balas não fazem nada, mas o Ubuntu avança e usa suas lâminas para atacar o alien. Este grande corpo é apenas uma armadura e uma vez quebrado, o verdadeiro alien sai, o qual o Ubuntu mata imediatamente. Enquanto isso, na costa, um grupo de irmãos que acabaram de perder os pais tenta fugir e encontrar abrigo. Entre os destroços, eles descobrem o barco destruído de Julius e o homem inconsciente dentro. Eles confirmam que ele ainda está vivo e o levam com eles. A equipe da Área 51 escaneia a nave-mãe, o que ajuda David a entender que ela é tudo. Significa que os aliens formam uma grande colmeia e uma enorme rainha acaba de chegar. Então, uma aeronave de reconhecimento envia para eles uma transmissão ao vivo de debaixo do mar, mostrando que esta nave-mãe também está perfurando. Parece que eles estão atrás do núcleo fundido da Terra e, se conseguirem, destruirão toda a vida humana. David aponta que durante a Primeira Guerra eles venceram destruindo a nave
nave-mãe, o que significa que deve ter havido outra rainha dentro da nave naquela época. Isso implica que eles não precisam destruir esta nave muito poderosa, eles apenas precisam matar a rainha. A presidente autoriza uma missão para encontrar a rainha e todos os pilotos se preparam. Drones voarão à frente para desativar os escudos, então os pilotos darão cobertura para os bombardeios que atirarão ogivas de nitrogênio que deveriam penetrar o casco e matar a rainha. Os pilotos então se aproximam da nave-mãe, que imediatamente abre suas defesas. Os caças tentam seu melhor para voar ao redor dela e manter sua postura de defesa, mas a nave é fortemente guardada e é impossível alcançar o topo da nave. Então, após perderem 2 bombardeiros, Jake aponta que entrar na nave é a única chance que eles têm. Dylan concorda que é perigoso, mas também a única maneira. Então, Adams os autoriza a ir enquanto ordena aos outros que forneçam apoio. Quando os jatos entram, eles ficam assustados ao ver que há um ecossistema inteiro lá dentro. Naquele momento, Whitmore acorda e diz a Patrícia que a rainha sabe que eles estão vindo. Patrícia corre para informar Adams que é uma armadilha, mas é tarde demais. A rainha envia uma onda especial que desativa todos os jatos. Os pilotos começam a cair para a morte, mas ainda assim liberam as ogivas para tentar concluir a missão. Infelizmente, a explosão não atinge a rainha nem a nave, porque ela está cercada por um campo de energia. De repente, uma segunda onda sai do sistema alienígena e esta onda é tão grande que desativa todos os satélites e a base da Área 51 e o bunker do presidente cobrindo todo o planeta. Então, a nave-mãe aproveita a oportunidade para atacar o bunker, matando todos lá dentro, incluindo a presidente Lafonte. Momentos depois, os líderes militares chegam à Área 51 e nomeiam Adams como novo presidente dos Estados Unidos. Assim, Catharine mostra os desenhos de Okun para o Ubuntu e ele consegue traduzir alguns deles. Há menções de uma guerra interestelar e algo sobre parar um inimigo antes que ele chegue à Terra. Isso faz o Ubuntu perceber que a esfera quer ser aliada porque os aliens também são seus inimigos. E dentro da nave-mãe, Jake e Dylan, entre outros pilotos, conseguiram sobreviver à queda. Então agora eles se escondem no ecossistema para não serem capturados. Na base, Okun consegue abrir a cápsula com um laser especial e escaneia a esfera, mas ele não consegue detectar nenhum sinal. Floyd se aproxima para tocar na esfera por curiosidade e a superfície lisa começa a absorver suas mãos. Após alguns segundos, a esfera é ativada e solta Floyd antes que comece a se comunicar em inglês, que aprendeu da mente de Floyd. Ao mesmo tempo, a rainha obtém uma leitura do sistema e decide colocar uma enorme peça de armadura. Já os pilotos só podem assistir como o topo da nave de repente decola para iniciar um novo ataque. A esfera começa a explicar que interceptou o chamado de socorro dos aliens e veio tentar alertar os humanos, mas por seu lado atacaram a esfera sem fazer perguntas primeiro. A espécie da esfera já lutou contra os aliens invasores antes. Eles chamam essas naves de naves colheitadeiras, porque elas vão de planeta em planeta colhendo os núcleos para serem usados como combustível. Esta esfera é a única sobrevivente do seu planeta e o seu sistema detém a chave para uma tecnologia superior. No entanto, há um planeta escondido, onde ela ensina refugiados de outros mundos caídos como construir armas que derrotarão os invasores. É por isso que os aliens têm tanto medo dela. Mas infelizmente agora que a esfera está ativada, a rainha pode rastreá-la. David aponta que se a rainha já está vindo, eles poderiam atraí-la como ela os atraiu primeiro. Okun e David acham que podem esconder a esfera real dentro de uma câmera de isolamento e replicar seu sinal de radiação como isca dentro de um rebocador cheio de bombas de fusão. Então a rainha seguirá esse sinal para uma armadilha. A única coisa que precisam é alguma maneira de rastrear a rainha. Adams revela que ainda tem um caminhão de radar da Primeira Guerra. Então Adams e David conversam com os outros poucos pilotos que restaram, explicando que os satélites estão fora de serviço. Alguém terá que voar manualmente para detonar as bombas, o que significa que esse piloto não sobreviverá à missão. Patrícia tenta se voluntariar, mas Whitmore intervém e aceita a missão, ignorando a desaprovação de sua filha. Enquanto isso, Julius acorda e convence os irmãos a levá-lo para a Área 51. No entanto, eles ficam sem gasolina e se movendo em uma velocidade muito lenta. Eles param em um posto de gasolina e encontram um ônibus escolar cheio de crianças que foram abandonadas pelo motorista. Então Julius assume o comando e com todas as crianças a bordo, ele começa a dirigir
dirigir o ônibus em direção à Área 51. Dentro da nave-mãe, os pilotos encontram o hangar dos aliens e Jake avança para distrair os aliens, insultando-os, urinando no chão, enquanto seus amigos roubam os jatos. Os aliens não recebem bem os insultos de Jake e abrem fogo, mas antes que possam acertá-lo, os pilotos decolam nos jatos e pegam Jake. Imediatamente, os aliens começam a persegui-los e fechar as portas, então os pilotos têm que fazer manobras extras para evitar serem mortos. E no calor da batalha, Jake se desculpa com Dylan por quase tê-lo matado anos atrás. Após alguns momentos tensos, os pilotos conseguem alcançar as portas e escaparem bem antes delas se fecharem. Como Adams agora é o novo presidente dos Estados Unidos, como Whitmore fez em 1996, ele fez um discurso para todo o povo americano pelo rádio, para no dia da independência nunca desistirem de lutar pelo seu país. Todos na base se preparam para o ataque e Patrícia assiste seu pai partir. Apesar dos seus protestos, decide voar junto com ele para ajudá-lo. Naquele momento, Julius e as crianças chegam de ônibus ao mesmo tempo que a rainha chega com seu exército. Quando a base e os aliens abrem fogo para iniciar uma nova guerra, David percebe que é seu pai que está no ônibus e o leva para o seu setor para proteção. A esfera é colocada na câmara de isolamento e a rainha cai na armadilha, acreditando que Whitmore tem um sinal real. Patrícia voa em seu jato perto de seu pai e se despede antes dele enfrentar seu sacrifício, enquanto David cria um escudo ao redor do exército alienígena para conter a explosão. Whitmore entra na nave da rainha e detona as bombas. Por um momento, a equipe acredita que venceu, mas por alguma razão, o exército alienígena ainda está atacando e a enorme arma da base é destruída. Quando a fumaça se dissipa, é revelado que a rainha ainda está viva porque se protegeu com seu próprio escudo de energia. David entra no ônibus com Julius e as crianças para fugirem enquanto a rainha começa a persegui-los. Todos os soldados no solo retornam à base para defender a esfera dos aliens que se aproximam, enquanto os pilotos atacam a rainha, cujo escudo a mantém seguro. A equipe do barco percebe que restam apenas 6 minutos e naquele momento Patrícia percebe que a rainha baixa seu escudo por alguns segundos quando precisa atirar. Ela aproveita isso e atira em seu ponto fraco, destruindo o escudo e deixando-a vulnerável. A rainha atira em seu jato em vingança. Patrícia escapa com paraquedas bem antes de cair, então a rainha tenta ir atrás dela. Mas nesse instante, Dylan e os outros voltam e atacam a rainha com sua própria tecnologia. Porém, dentro da base, os aliens encontram a esfera, que é guardada por Okun e Isaacs. Os aliens enviam uma mensagem à rainha com uma localização, e Dylan e sua equipe perdem o controle dos jatos, porque a rainha usa uma conexão coletiva para fazer toda a tecnologia voar ao seu redor para formar um novo escudo. Ubuntu e Floyd correm para a sala de isolamento para lutar contra os aliens, mas na luta, um alien consegue atingir Isaacs, enquanto Ubuntu e Floyd acabam com os aliens. Okun tem que se despedir do seu marido que morreu. Com apenas 2 minutos restantes, a rainha chega à base e começa a bater no teto para tentar acessar a esfera. Nesse momento, Dylan chama o escudo do jato de Tornado e isso dá a Jake uma ideia. Eles ativam os propulsores manuais e deixam o Tornado formar um redemoinho de fogo que os expulsa da colmeia. Quando a rainha finalmente invade a base e pega a esfera, os pilotos recuperam o controle dos jatos e abrem fogo contra ela, forçando-a a sair de sua armadura. A rainha tenta se afastar e quase pega o ônibus, mas David dirige para trás bem antes da rainha cair e finalmente morrer fora do seu escudo, liberando a esfera no processo. Assim como aconteceu durante a Primeira Guerra, a morte da rainha imediatamente para a perfuração e todas as naves alienígenas que caem no chão. Todos ao redor do mundo celebram a vitória enquanto a nave-mãe parte e Okun confirma que a esfera está bem. E David está preocupado que a Terra não sobreviva a outro ataque, mas Okun o lembra que a esfera tem um programa de treinamento em um planeta refúgio. Então o próximo passo para a humanidade é se juntar a esta guerra intergaláctica, terminando assim Independence Day ou Ressurgimento, filme de ficção científica e aventura de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis, fui!